Sabe uma coisa que falta nas pessoas de hoje em dia? Elas serem verdadeiras. Serem verdadeiras com elas, serem verdadeiras com suas famílias e serem verdadeiras com o futuro delas, aquelas a qual elas querem para si. Muitas pessoas decidem navegar diante de uma proposta talvez não tão boa quanto pareça. Ao invés de dizer o não, acabam dizendo sim para aquelas propostas. E muitas pessoas nesse processo acabam se frustrando, porque para agradar, seja uma pessoa, um ente querido, ou para agradar um patrão, ou seja o que for, decidem deixar de lado tudo aquilo que elas gostam, tudo aquilo que elas acreditam e tudo aquilo que elas têm como sonho para suas vidas. E muitas pessoas nesse processo acabam negociando aquilo que elas dizem serem mais importante em suas vidas. Por que eu falo isso? O ano passado, em 2023, eu passei por um processo em que foi necessário uma decisão entre sim ou não. Nesse processo estava em jogo aquilo que eu achava que era uma estabilidade na minha vida, mas só que eu não conhecia e não sabia que eu tinha um potencial muito maior do que aquele que estava preso dentro de mim, dentro daquele lugar. Houve uma determinada proposta em que eu fui preciso decidir entre sim ou não. Eu poderia muito bem ter dito sim, mas eu me lembrei que há 6 anos atrás eu não tinha aceitado aquilo que ele estava me propondo nesse momento. Então eu me lembrei que se eu dissesse sim, eu estaria sendo injusto e falso comigo mesmo, porque eu me propus há 6 anos atrás a não cumprir com aquilo que eu já tinha predito que não seria assim. Se eu dissesse não, minha vida seria mudada completamente. Tudo aquilo que eu achava que estava sob meu controle, tudo aquilo que eu achava que era uma estabilidade, seria desfeito. Nisso eu optei por falar não. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Existe uma palavra, uma frase de Steve Jobs que diz assim: foco é saber dizer não. Naquele momento eu tive um foco, minha carreira, meu progresso e minha evolução. Eu sabia, conhecia que eu tinha um grande potencial dentro de mim, mas só que não estava descoberto, não estava conhecido por mim mesmo. E nisso houve um processo de mudança na minha vida, em que tudo começou de novo. Naquilo eu fui me descobrindo dia após dia e entendi o quanto que eu tinha um potencial dentro de mim. Mas o mais interessante é que muitas pessoas acabam dizendo sim para aquilo que elas não querem. E é aí que mora o perigo. Na neurociência explica esse processo que acontece no nosso cérebro quando a gente decide falar sim para alguma coisa que a gente não quer. O nosso cérebro ele desencadeia todo um processo de fuga, ou seja, nosso cérebro entende que a gente está passando por um momento difícil, por um perigo, e nesse processo ele acaba desenvolvendo todo um mecanismo que vai nos levar a fugir de alguma coisa. Mas na verdade, quando a gente fala algo sim para alguma coisa que a gente não quer, essa ansiedade vai apenas despertar esse processo de fuga no nosso cérebro. E o nosso cérebro vai entender que a gente precisa fugir de alguma coisa. E na verdade, nada disso está acontecendo. Até o momento que o cérebro vai entender que o que a gente está passando não é perigo. E acaba trazendo para nós mais ansiedade ainda daquilo que a gente tem. Mais daquilo que a gente já está passando. Para e pensa. O tão alto nível de ansiedade está nos dias atuais. Tantas pessoas nesse mundo hoje em dia estão passando por dificuldades emocionais, ansiedade, problemas de até mesmo de pressão alta ou coisas do tipo,
São tudo desencadeamentos de emoções não geridas dessas pessoas. Que você possa pegar essa pequena palavra para uma reflexão para sua vida. Que não venha ser apenas sim ou não, mas faça uma reflexão. Se a sua vida, se os seus sonhos ou se as suas vontades estiverem em jogo, fale não ou fale sim, mas que você esteja consciente que tudo aquilo que você fizer trará um resultado para a sua vida.